Hoje eu vou mostrar aqui uma girafa mascando chiclete. Lógico que isso não é possível, mas é um lúdico legal e bonitinho. E acho que ela tem muitas técnicas simples que ajuda bastante para quem está começando. Então a primeira coisa foi usar, vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais que eu usei. Mas aqui eu começo com esse magenta e é só um círculo. Só que mesmo sendo só um círculo, você precisa pensar onde você vai deixar a luz e a sombra, né? Onde vai ser a luz e a sombra desse círculo, por mais simples que seja. Então você vê que eu já deixo ali, em formato de U, essa luz para que o próprio papel ele seja o branco, né, desse chiclete. E ali, para não ter marcação, eu limpo meu pincel, né? Já tinha limpado meu pincel na água e vou passando por cima. Então, você consegue ver que eu tiro o formato, a marcação de U que estava certinha. Tinha uma marcação de U. Então, eu tiro essa marcação para que tenha luz, mas em formato de degradê. E aí, agora que secou, eu vou dar a segunda camada de novo, né, deixando, ó, luz. E aí eu começo a deixar essa luz um pouquinho mais onde eu queria mesmo, que é na lateral e em cima. Na verdade, nas duas laterais, né? Agora eu tô usando um ocre, que eu vou fazer a pele da girafa. Então eu faço a base, que é essa pele da girafa, a parte de baixo dela toda, para depois a gente ir complementando com as outras coisas. Enquanto isso, o chiclete, né, a parte rosinha ali, da bolinha, ela vai secando. Você só não pode encostar muito, né, com o pincel ali perto, porque senão vai fundir uma cor na outra. Se já tiver seco, ok, você pode chegar pertinho. Aqui não dá pra ver muito bem, porque é só a primeira camada, tá? E a primeira camada, principalmente dessa girafinha, ela tem que estar muito clarinha. Agora que já secou, tanto a bolinha quanto a primeira camada, eu vou misturar 2 tons de marrom. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, mas um é marrom, mais avermelhado, e tinha um pouquinho ali do outro marrom mais escuro. Então eu misturei um pouco essas duas cores. E aí eu vou fazendo aquelas marcações, né? Não sei se eu posso dizer que é mancha, mas aquelas marcações, manchinhas que define que é uma girafa. Então aí eu tô dando só a primeira mão de tinta. Você vê que eu não mexi mais na parte de baixo, que era da pele dela. Eu deixei bem clarinho.
Porque o que vai definir mesmo e chamar mais atenção é essa parte que tá com esse marrom um pouco mais alaranjado, avermelhado. Então ali embaixo eu fiz as marcações e em cima, essa parte de cima que é a da girafa. E nessa parte de cima a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque você não pode deixar marcado. Tem que ser uma coisa bem diluída, porque senão você já vai marcar logo de cara. Então por isso que eu tô fazendo esses esboços, né? Ó, marco lá. Agora eu tô dando a segunda, aproveitando que ela tá molhada ainda, e depois eu limpo o pincel e venho diluindo para não ficar marcado. Agora eu peguei o marrom mais escuro e tô passando a segunda camada de tinta em cima dessas marcações. Aí você vê que começa a ficar mais escuro, né? E eu sempre misturo o marrom mais escuro com esse marrom meio alaranjado. Misturo tanto ali, né, no godê, quanto no próprio papel. Quando seca, fica uma cor bem próxima da girafa. Ali eu tirei um pouquinho para deixar mais luz, que é a parte do olho dela. Porque depois que secou, ficou muito forte. Tinha que ter ficado mais clarinho. Agora eu vou usar de novo o marrom. Só que aí agora eu usei praticamente só um marrom mesmo. Deixo ele bem claro. E eu vou passar esse marrom mais escuro só na lateral da orelha dela.
Você vê que ali eu tô tentando fazer um degradê. E também umas manchinhas, porque a girafa, quando é perto dos olhos, ela tem umas manchinhas pequenas, não são manchas igual na parte do pescoço. Então você faz o degradê e depois essas manchinhas. E agora eu vou tentar escurecer um pouco mais essa bola. Sempre lembrando de deixar a luz nessa parte que é como se ela tivesse com um chiclete, né? Então eu sempre deixo a luz e depois eu vou tirando a marcação. Ali acabou ficando muito forte de rosa. Então eu tô tirando um pouquinho. E aí eu vou esfumaçar. Principalmente o que eu quero é que a lateral desse círculo, ele fique bastante rosa. E depois de esperar secar bem todo o desenho, tô dando mais uma camada nessa parte do pescoço dela, nessas manchas do pescoço dela, para ficar mais forte ainda. Ali não dá para ver direito, mas entre o pescoço dela, que é essas partes brancas, e a folha, tem um tom muito claro, que foi aquele tom que a gente passou primeiro. Então aqui não vai dar para ver no vídeo, mas ele existe uma pequena diferença da folha para essa parte do pescoço, onde tá essas partes em brancas dela. Agora eu tô fazendo umas manchas. Essas manchas, lembra que eu falei que a girafa na parte de cima ela tem umas manchinhas? Então eu tô reforçando essas manchas. Então eu vou fazendo pontinhos aleatórios, uns menores, outros maiores, uns redondos, outros
sem muita definição, mas o importante é você fazer esses pontos. É como se fossem pocinhas de água, só que é de tinta, né? Que eu tô colocando ali em cima. Depois que eu faço isso, eu tiro. Parece louco, né? Mas é uma técnica. No papel não deu muito pra ver. Papel não, né? Aqui no vídeo não deu muito pra ver. Mas quando você faz isso, o que acontece é que você tem pocinhas, né, de tinta que o papel absorve. E depois, antes que o papel absorva toda essa tinta e faça uma marcação mesmo, você vai e tira. Então é como se você tivesse uma sombra dessas gotinhas que você fez. Então tente fazer isso. Isso é muito legal também para fazer, às vezes, sardinhas de rosto que você quer que a pessoa tenha essas coisinhas, né? Você faz a marcação, pontinhos, e antes de secar, você pode dar um tempinho, mas não tempo suficiente para que o papel absorva isso, tá? É um tempinho só para que fique marcado. E aí depois você vem com papel higiênico mesmo e tira essa marcação. E aí vai automaticamente ficar na girafa ou no que você estiver desenhando.
Agora você consegue ver melhor, né, que fica a sombrinha ali, ó, das marcações que eu fiz e retirei com o papel. Ali eu coloquei uma leve sombra de cinza pra... Nem vai dar pra ver muito aqui no vídeo, mas eu quis colocar essa sombra bem leve pra demonstrar um espaço entre o chiclete, né, a bola, e a girafa. E aí pra fazer o olho dela, eu usei caneta mesmo, porque eu tô sem tinta preta, desculpa. Eu tô sem tinta preta, estamos na quarentena, e o meu pincel também, ele não é tão fininho. Até tenho a tinta preta da Pentel, mas ela não é todos os casos que eu consigo usar ela, porque eu não consigo às vezes retirar um preto legal mesmo dela. Então, no caso, quando é para fazer um olho, dependendo do olho, eu acabo usando a caneta mesmo, que vai ficar um preto puro e eu consigo ter maior controle porque a ponta da caneta é super fininha. Eu peguei uma lapiseira 03, que é mais fina que a caneta, só para fazer os cílios, para ficar delicado. É bem possível que aqui eu não consiga mostrar, mas quando você quiser cílios de um bichinho, use uma caneta ou uma lapiseira 03, porque a ponta é muito fina. Então você consegue ter delicadeza na hora de criar esses cílios. Com essa lapiseira eu reforcei as sombras, porque ela tem a ponta muito fininha, então acabei usando ela para fazer essas sombras ali nas laterais da orelha. Agora eu tô tentando tirar aqui a tinta da Pentel branca. Eu não tenho nem guache no momento branco e nem a caneta Posca. Se você tiver, você pode tentar. No caso aqui, eu ia usar a tinta da Pentel, acabei vendo que não ia dar certo e peguei uma caneta de gel. Mas se você tiver uma caneta Posca ou um guache, fica melhor para fazer esses pontinhos ali. Eu achei que pudesse deixar um pouco mais forte, então tentei de novo tirar um pouco de tinta para fazer os pontinhos, porque a caneta de gel ela é muito fina.
Aí olha a diferença que dá, né? Tentei também com aquela ali da Wilson Newton, mas não ficou tão legal assim. Acabou reforçando um pouco. Bom, é isso. Se você gostou dessa girafinha, deixe seu like, faça aqui os comentários para eu saber. Também vou deixar na descrição do vídeo. Tanto os materiais como as linhas para você fazer essa girafinha.